Meus queridos irmãos, que a graça e a doce paz do Senhor Jesus continue repousando sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas e sobre as nossas famílias. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 37. Você pode abrir, acessar este salmo, que é um salmo belíssimo, um salmo também muito didático, e gostaria de passar aqui algum tempo refletindo com os irmãos a respeito da afirmativa que Davi vai construir nesse salmo e que por diversas vezes precisa estar em nossos corações e em nossas vidas. A afirmativa de que o Senhor, Ele é confiável. Vale a pena confiar em Deus, vale a pena confiar naquilo que Deus está fazendo, apesar de muitas vezes não entendermos, de termos os nossos questionamentos e até mesmo acharmos que se estivéssemos no lugar de Deus faríamos, não é, de forma diferente. E aqui o que será apresentado a cada um de nós é justamente a confiança no Senhor e que deve ser uma marca da vida de cada um de nós. Os irmãos já encontraram esse texto, ele diz assim, então a partir do verso 1. Acompanhe comigo na sua Bíblia, através do seu celular, mas não deixe de olhar para esse texto, porque com certeza o Senhor tem muito a falar aos nossos corações, e diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor, espere nele, não se irrite por causa daqueles que prosperam no seu caminho, por causa daquele que realiza os maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você os procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria de abundância e paz. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, aplica a Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Fala conosco, ó Deus, somente aquilo que nós precisamos ouvir vindo de Ti, ó Deus. Tira qualquer coisa que venha nos distrair nesse momento. Nos ajuda, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra, aplicá-la no nosso dia a dia e vivermos, ó Deus, confiantes em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, e por isso estamos diante do Senhor. Fala com cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A confiança é cada vez algo mais raro em nossos dias. Quanto mais o tempo passa, parece que fica mais difícil de confiarmos em alguém. Vemos todos os dias nos noticiários formas e formas que homens e mulheres escolhem para estar enganando uns aos outros. E aí, por diversas vezes, ouvimos que devemos ter sempre o pé atrás com as pessoas, porque elas podem nos surpreender e podem, então, acabar por prejudicando a nossa vida. E tem muita gente
que vive desconfiada. E às vezes essa desconfiança passa também para Deus ou para a pessoa de Deus. E aí, quando isso acontece, nós começamos a viver preocupados, nós começamos a tentar prover as coisas para a nossa vida, nós começamos a olhar a perspectiva da vida e tudo que acontece como se Deus não soubesse das coisas que estão acontecendo. Precisamos renovar a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor não está alheio a nada, tudo Ele sabe, e tudo só acontece através e por causa da sua permissão. Existe uma ilustração que diz que haviam alguns botânicos que eles estavam explorando um determinado local e eles queriam encontrar flores nunca antes vistas pelos homens, e até que, usando um binóculo, eles conseguiram encontrar uma, mas ela estava num lugar muito difícil, de difícil acesso, e a pessoa que fosse colocada ali para analisar aquela planta teria que ser uma pessoa magra, com pouco peso, porque eles não teriam cordas pesadas ou que aguentassem peso suficiente. E encontraram então um jovem garoto e disseram para ele: nós precisamos de você para que você analise e pegue aquela flor para a gente. O jovem então olhou para eles e disse: ok, deixa só eu voltar ali no acampamento, vou pegar algo e já volto para ajudá-los. Esperaram um tempo. Quando o jovem retorna, ele retorna com mais uma pessoa, e essa pessoa era seu pai. Ele disse: eu vou, mas eu só vou se meu pai segurar as cordas. Eu só vou se meu pai segurar as cordas. Eu queria dizer para você, querido irmão, que as cordas da nossa vida, elas são sustentadas pelo nosso Pai Celeste. Deus, Ele está com cada um de nós, cuidando de cada um de nós, apesar de como a vida se apresenta. Esse texto, ele é um texto didático, porque ele nos mostra algumas coisas, alguns imperativos do que nós não devemos fazer. Não sei se você percebeu, mas esse salmo, ele repete muito: não fique irado, não se indigne, não perca a paciência, não tenha inveja dos malfeitores. Aqui, Davi não era mais uma criança, não era mais um jovem. Davi agora já era um homem por certa idade e muito experiente. Davi escreveu esse salmo e veja comigo o que diz o verso 25. E no verso 25 a gente sabe que Davi não era mais uma criança, porque no verso 25 do capítulo 37 ele diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Não era mais uma constatação apenas de alguém que sabe que Deus é bom, mas de alguém que experimentou a bondade de Deus todos os anos da sua vida. Quando ele teve que enfrentar Golias, ali era uma experiência marcante com Deus. Ali foi uma experiência de que ele, por sua própria força, não poderia fazer nada. E que todos que olhavam para aquela batalha sorriam dele. Mas não sei se os irmãos lembram, Golias não foi o primeiro desafio de Davi. Davi venceu um leão, venceu um urso enquanto pastoreava as ovelhas. Ele era um homem cheio de experiências com Deus e que davam a ele autoridade para olhar para cada um de nós, para os seus leitores e dizer: não tenham inveja dos que praticam a iniquidade,
Porque já naquela época as pessoas que praticam iniquidade parecem viver melhores do que nós. Quantas vezes nós olhamos nas novelas, na televisão, homens e mulheres afortunados, que vivem fazendo o que é errado, que vivem nas paixões carnais. E quantas vezes, principalmente os mais novos, se deixam iludir por essa falsa felicidade, de achar que sim, ali está a felicidade, ali está o melhor da vida, ali é de verdade o que é aproveitar a vida. Não, não é. Davi, um homem experimentado que cometeu erros, sim. E o que ele fez com Urias deveria martelar em sua cabeça todos os dias. Eu matei um homem para ficar com a sua esposa. Davi sabia muito bem o que era olhar para a vida, encontrar a prosperidade dos maus e às vezes, ou com muita dificuldade, se deixar levar por isso. Por isso que no verso 1, no verso 7 e no verso 8, ele diz o que nós não devemos fazer. Não fique irritado por conta dessas coisas. No verso 7 ele repete: não se irrite por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não fique impaciente, porque certamente isso acabará mal. Ao Jesus dizer para mim e para você que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque tudo fora dele é morte, destruição, perdição. Por isso que o caminho dos ímpios não prosperará. Por isso que as pessoas que vivem fora do plano de Deus, do padrão de Deus, não são felizes. Vivem uma ilusão. Mas é interessante porque nós encontramos essa pergunta ou esse questionamento sobre a vida no Salmo 37, mas guarde isso no seu coração, no Salmo 73 também. É só inverter, olhe na sua Bíblia, Salmo 73. Vai dizer a mesma coisa, agora é Asaf. Asaf diz assim a partir do verso 2: quanto a mim, porém, quase resvalaram os meus pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por quê? Porque eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles parece que não existem preocupações, o seu corpo é sadio, eles são saudáveis, não partilham de canseiras dos mortais, parece que não são afligidos como os outros homens. Daí vem a soberba deles, a violência que os envolve. Os olhos saltam da gordura do coração, brotam-lhes fantasias. Motejam, falam maliciosamente da opressão com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo volta-se, olha para eles, e eles ainda dizem, Salmo 73, 11, acaso Deus sabe de alguma coisa? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, sempre tranquilos, eles aumentam as suas riquezas. Não se ire, não se indigne.
nós vamos começar a perceber, a partir desse texto, que Davi nos diz que devemos fazer, e ele traz 4 imperativos que devem nortear a vida de cada crente, de cada pessoa. Não podemos ficar irados para que o pecado não tome conta do nosso coração, para que a nossa mente não fique obscurecida e venhamos a achar que a felicidade sim está nas coisas que não provém de Deus. Não podemos nos irar para que a nossa falta de confiança, a nossa falta de fé, não nos faça trocar o imediato pelo eterno. E aqui Davi desenha de forma magnífica que não vale a pena trocar o imediato, o hoje, por aquilo que é eterno, por aquilo que não tem fim. E ele vai nos dizer tão claramente, em diversos textos. Por isso nós precisamos escolher ver essa situação de maneira mais ampla. Aquilo que é imediato e aquilo que é passageiro, à luz daquilo que é eterno. E você precisa responder para si mesmo o que vale a pena. O que vale a pena é o que é temporal ou o que é eterno. Jesus deixou isso muito claro para a gente quando contou, lá em Lucas, no capítulo 16, a partir de 19 a 31, quando ele falou sobre o rico e Lázaro. Esse texto ele mostra claramente quando ele olha para o rico e diz: você recebeu todos os bens, Lázaro só recebeu males. E o rico começa a dizer: Senhor, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo. Ele não pediu um copo com água. A ponta do dedo para tocar em minha língua, porque aqui onde eu estou não há descanso, não há paz, só há sofrimento. E o Senhor diz para ele: agora é tarde, existe um abismo entre nós dois. O que devemos então fazer? Volte comigo para o texto bíblico do Salmo 37, a partir do 16. A primeira coisa que todos nós devemos fazer: confia no Senhor e faze o bem. Confiar em Deus, colocar toda a nossa vida diante dEle, na certeza de que Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe quais são os rumos da história. Em toda a caminhada bíblica, ao folhearmos cada página da nossa Bíblia, nós vamos encontrar homens e mulheres cheios de confiança no Senhor. O que podemos dizer de Noé? Apenas ouve Deus falando com ele e começa a fazer aquilo que Deus mandou. O que podemos dizer de Abraão, Moisés, Josué, José e tantos outros? Homens e mulheres que confiaram na palavra do Senhor, acima das circunstâncias, acima do que os seus olhos podiam ver. Por diversas vezes o povo de Deus foi tentado a deixar sua terra, a terra prometida. Era o mesmo que dizer que o Senhor não era confiável, que o Senhor não era digno de confiança. Mas ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena sim permanecer no Senhor, saber que nele todas as nossas necessidades serão supridas. Davi fala da perspectiva de quem viu, de quem viveu e de quem percebeu que vale a pena confiar em Deus.
Por isso que, como li no início para os irmãos, o que diz o verso 25, fui jovem e agora sou velho, porém nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi um justo passando necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Não disseram para Davi, ele viu, ele percebeu na sua caminhada com Deus. Quando nós confiamos no Senhor, nós paramos de temer os homens, as catástrofes, as doenças e tanta coisa que tão de perto nos assolam. Não é que vivemos de forma irresponsável, mas é que vivemos na plena convicção de que quando o Senhor nos chamar, nós estaremos diante do seu santo trono. Quando o Senhor convocar o nosso nome perante a sua presença, não há nada e nem ninguém que possa impedir. Por isso não precisamos viver amedrontados, nos escondendo. Precisamos confiar no Senhor, saber que a condução da nossa vida está em suas mãos e que todas as coisas vão trabalhar em conjunto para o bem daqueles que amam o Senhor, dos que são chamados segundo o seu propósito. Se a nossa vida está dentro do propósito de Deus, não há o que temer. E me lembro de uma outra ilustração de um garoto que, ao entrar no avião, e creio que muitos irmãos já conhecem, mas vale a pena relembrar, ele entra num voo e o voo cheio de turbulências, não é? Quem já passou por uma turbulência sabe como é, angustiante, não é? Um momento assim onde passam muitas coisas pela nossa cabeça. E aquele garoto estava então desenhando no seu caderno e começou a primeira turbulência, a segunda turbulência, a terceira turbulência, e ele continuava desenhando, tranquilo, feliz. Um homem que estava ao lado dele não aguentou, ao ver tanta tranquilidade numa criança, perguntou: meu filho, como é que você consegue ficar tão tranquilo? Ele diz: é muito fácil, é meu pai que é o piloto. E ele sabe o que ele está fazendo. Meu pai é o piloto. Eu sei que apesar das turbulências, ele não vai permitir que o seu filho sofra. Quantas turbulências, não é, meus irmãos? Quantas turbulências estamos passando dentro das nossas casas? Quantas turbulências, às vezes no trabalho? Quanto medo! Mas o nosso Pai está no controle. É Ele que está guiando, conduzindo, direcionando. Ele sabe o que está fazendo, nos levando em direção a algo muito melhor, muito maior do que qualquer um de nós poderia sonhar. Mas de fato o que precisamos é, como Davi disse, confia no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Confie em Deus, faça o bem. Viva os dias que o Senhor te dá. Alimente-se da verdade. Vamos saber que a verdade é a palavra de Deus. É quando Davi chama a cada um de nós a tirarmos os nossos olhos do horizontal e nos coloca na vertical. Se alimente da verdade, olhe para o Senhor.
Descubra aquilo que a palavra de Deus diz sobre os nossos dias, sobre a nossa vida, sobre o que somos diante de Deus. Somos como filhos amados. E quando olhamos para o Senhor, quando olhamos para as verdades da palavra de Deus, ela nos diz, como disse o verso 2, são os ímpios que vão murchar como a erva. Não somos nós. São os ímpios que vão experimentar o castigo de Deus, não os seus filhos. São os malfeitores, no verso 9, que serão exterminados. O que nos aguarda é vida plena, vida abundante no Senhor. A promessa de Deus é que quando confiamos nele, desfrutamos de segurança. E o Senhor permanece então fiel. Por isso a confiança é repetida nesse salmo, no verso 4, verso 5, verso 7, verso 34 e verso 39. Confie no Senhor. Mas não é somente essa ordem que Davi deixa para cada um de nós. Mas no verso 4 ele diz: agrada-te do Senhor. Agrada-te. Quando vamos olhar no texto original, a palavra nag, ela quer dizer ser habituado ao mimo. Ser habituado ao mimo. Como é bom, não é? Quando a gente recebe um mimo, um carinho de alguém. Como é bom. Agrada-te do Senhor seja habituado a perceber os mimos de Deus na sua vida. Às vezes o nosso olhar está tão para esse mundo, para as coisas desse mundo, que esquecemos de perceber as grandezas e as coisas que o Senhor tem feito em nossa casa. Às vezes passamos tanto tempo reclamando porque os ímpios estão prosperando e nós não, que não conseguimos ver o cuidado de Deus sobre nós. Não conseguimos perceber a mão de Deus agindo em nosso favor. Não conseguimos perceber a abundância de bênçãos que estão sempre caminhando conosco. E talvez por isso fiquemos indignados. Talvez por isso vivamos chateados com Deus, porque o quintal do outro, a grama do outro, parece ser sempre mais verde. Você precisa fazer um exercício, primeiro consigo mesmo e depois dentro da sua casa, nesse ano que se passou, o que foi que Deus fez? O que foi que Deus fez? E aí você vai conseguir sentir sim alegria no Senhor. Você vai conseguir perceber que Deus tem cuidado de você de modo especial. E a partir disso Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é que a partir disso você vai ter tudo o que você quer, mas você vai perceber que você já tem tudo o que você precisa. A satisfação vem em nossos corações, porque a gente começa a olhar para dentro da nossa casa, para dentro das nossas vidas, e ver que não nos falta nada.
Às vezes o que nos atrapalha é o excesso de futuro, é querer antecipar as coisas, é a preocupação com amanhã que ainda não chegou, e isso não permite que a gente se agrade no Senhor, que a gente perceba o prazer que o Senhor tem nos dado todos os dias. Às vezes, na abundância de bênçãos que temos recebido, temos esquecido quem é aquele que nos abençoa. E as bênçãos acabam se tornando ídolos. E vamos cada vez mais buscando coisas e esquecendo do Deus que nos abençoa. Por isso que Davi disse: agrada-te do Senhor. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não se trata de uma promessa para quem quer coisas, mas sim para todos aqueles que desejam mais de Deus em suas vidas. É interessante e didático esse salmo, porque ele vai falando sobre coisas e sobre Deus. Os ímpios, eles prosperam em coisas, mas eles não têm Deus. Talvez você não tenha as coisas, mas você tem algo por demais precioso: a companhia do nosso Deus. Por isso, aprenda a ser agradecido. Cultive no seu coração a gratidão. Todas as manhãs, ao abrir os seus olhos, já é dádiva de Deus. Todas as manhãs, ao olhar para a sua casa e ver que você tem o necessário para este dia, é dádiva de Deus. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas aí Davi ainda continua nos dizendo no verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele o fará. Esse verbo quer dizer realmente: deixe o seu fardo para Deus. Esse celular, ele pode ser leve. E eu acho que todo mundo concorda que um celular é algo leve da gente carregar. Mas ao chegar em casa, experimente pegar o seu celular e ficar segurando ele na mesma posição durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia. Você vai começar a sentir câimbras, você vai ver que não tem condições de manter. E assim são os nossos problemas e as nossas preocupações. Às vezes as coisas leves nós queremos carregar, mas quanto mais o tempo passa, elas vão ficando pesadas, elas vão se tornando difíceis. E Davi, com a sua sabedoria e experiência daquilo que viu, que viveu com o Senhor, diz: entrega ao Senhor, deixa diante de Deus e esquece. Deixa. Para de ficar pegando de volta, achando que é possível carregar alguma coisa, achando que é possível dar jeito até em coisas leves. Você não pode. Há um Deus que pode. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega as tuas preocupações, a tua vida diante de Deus. Confia nele. E Ele tudo fará. Ele não disse que era para você entregar apenas as coisas que você não consegue resolver, as coisas mais pesadas, as coisas mais difíceis.
Ele nos chama a entregarmos tudo diante do Senhor, entregarmos o nosso caminho nas suas mãos, e o Senhor vai, sim, carregar os nossos fardos, para que possamos viver melhor, para que possamos servir melhor. Qual é a preocupação que hoje você precisa deixar diante de Deus e não pegar mais? Quais são as coisas que estão impedindo a tua caminhada? Deixa diante do Senhor. E Ele vai cuidar. E Ele vai fazer. Davi teve muitas preocupações durante a sua vida. Saul foi uma delas. Homens queriam lhe matar. Foi caluniado, cometeu erros. Mas ele nunca perdeu a confiança em Deus. E aprendeu que na caminhada da vida, a gente não tem controle sobre nada. Aprendeu que no dia a dia, até mesmo aquilo que a gente acha mais simples, ou mais fácil de fazer e de realizar, ainda assim não é possível, se não for a potente mão de Deus fazendo por nós. Por isso ele diz com tanta prioridade para mim e para você: entrega ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Lembre do início desse salmo, o grande problema aqui é a prosperidade dos ímpios e o aparente mal que se abate sobre os justos. No verso 7 ele nos traz a última afirmativa que gostaria de deixar com os irmãos, e talvez a mais difícil. Olhe na sua Bíblia, Salmo 37, 7. Descansa. Descansar já é difícil. No meio da sociedade que todos nós estamos vivendo, competitiva, achando que quanto mais passarmos o tempo acordados, mais vamos conseguir produzir, mais vamos conseguir fazer, mais vai ter provisão dentro da nossa casa. É difícil descansar, é difícil parar, é difícil tirar um dia de folga. E quão difícil é ainda hoje pessoas tirarem um dia para o Senhor. Mas ele diz: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor, esse verbo aqui quer dizer cale-se, aquiete-se. Você parece uma criança que não consegue ficar parada, toda hora correndo de um lado para o outro, toda hora tentando fazer mais. Quando entregamos algo ao Senhor, automaticamente descansamos nele. Quando colocamos os nossos problemas diante de Deus, muito mais descansamos nele e esperamos a resolução dele. Aqui ele descreve uma tranquila entrega de nosso ser ao Senhor. Mas como é difícil parar. Como é difícil se calar. Como é difícil o silêncio. Acredito que muitos já ouviram que existe o silêncio ensurdecedor.
Dentro de casa a gente está toda hora ligando o rádio, ligando o computador, ligando o iPad, iPod, YouTube, televisão. Nossos filhos não param, a gente vive nessa loucura. E quando está tudo em silêncio, está tudo quieto, está tudo calmo, a gente fica agoniado. Porque isso é um exercício. E nós precisamos fazer. Descansa no Senhor e espera nele. Cale-se diante de Deus e espere nele. E aí sim você vai experimentar a paz. Você vai perceber que os ímpios, eles têm um caminho que parece ser bom, mas o fim deles é destruição. Deixe que as tramas perversas dos ímpios se voltem contra eles, e não duvide jamais da bondade e da justiça de Deus, porque um dia chegará a conta. Um dia chegará o momento em que todos nós estaremos diante do Senhor. E é por isso que nesse dia haverá choro e lamentação, porque muitos apressadinhos não pararam para descansar no Senhor. A palavra do Senhor, ela é riquíssima em muitos detalhes. E dentre tantas coisas a respeito de descanso que poderia ser dito, convido você a olhar o Salmo 127, verso 2, que diz assim: inútil é para vocês, inútil, não tem utilidade nenhuma, levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores. Inútil é para vocês dormir tarde, acordar cedo, comer o pão de dores. Por quê? Porque aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. Aos seus amados Ele dá enquanto eles descansam. Aos seus amados Ele proporciona no momento mais vulnerável das suas vidas, que é o momento do sono. No sono nós não temos tempo nem para clamar, nem para pedir, nem para orar. É nesse momento que Deus vem com provisão e enche as nossas vidas daqueles que descansam no Senhor. Como o povo de Deus precisou descansar por toda a sua peregrinação até chegar à terra prometida. Como muitos homens de Deus precisaram serem colocados no seu devido lugar. Quando Deus diz: sou eu que faço tudo e você é apenas um instrumento. Como muitos de nós precisamos descansar no Senhor, esperarmos nele. Sim, esperar em Deus é difícil, porque a espera é realmente ficar parado. Quando estamos em uma fila de espera, não tem o que fazer. E aí a gente começa a achar que precisa fazer alguma coisa. Mas Deus diz: não, espere. E aí sim, descansamos no Senhor
E ouvimos mais uma vez o salmista dizer: não se irrite por causa do homem que prospera no seu caminho. Deixe a sua ira, no verso 8, abandone o seu furor, isso certamente acabará mal. Por quê? Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Os homens maus não escaparão da justiça divina. Os ímpios, aqueles que não levam Deus em consideração, que não meditam na sua palavra, que não confiam nele, eles não passarão desapercebidos aos olhos do Senhor. Apesar de todas as bênçãos que eles parecem desfrutar, eles não têm o Senhor caminhando ao seu lado. E nos momentos difíceis, nos momentos onde é necessário passar pelo vale da sombra da morte, eles não podem descansar na promessa que o Senhor deixa comigo e com você, que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Eles não têm a presença do Todo-Poderoso. E nós temos o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que fez o homem e tudo o que existe. É Ele que está cuidando da gente. Confie no Senhor. Agrada-te do Senhor. Entrega ao Senhor e descansa. Que tal começar a semana descansando? Amanhã é segunda-feira, não é? E está todo mundo pensando em trabalho. Mas pastor, logo amanhã eu já tinha tantos planos. Entrega ao Senhor. Eu tenho tantas preocupações para essa semana que vem. Entrega ao Senhor. Não vai trabalhar hoje à noite, não. Vai descansar no Senhor. Porque o Senhor está cuidando e o Senhor é confiável. Se os irmãos em suas casas quiserem continuar a ler esse belíssimo salmo, ele vai continuar mostrando toda a caminhada da experiência de Davi com Deus, até o verso 40, quando ele, no verso 39, ele termina dizendo: vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra dos ímpios e os salva, porque eles buscam refúgio no Senhor. Vamos cantar ao Senhor. Cristo te estende a sua forte mão. O Senhor tem uma mão poderosa. E essa mão poderosa Ele estende para você nesse momento. E Ele diz assim: filho, segura. Segura que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o que é caminhar ao lado do Criador de todas as coisas. Sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo Senhor.
Não vai haver um minuto ou um segundo das nossas vidas que o Senhor há de nos deixar. E por isso, em pé, nós vamos cantar essa música, esse hino ao nosso Deus, com confiança, com alegria em nosso coração, entendendo que o Senhor está neste lugar e estende a cada um de nós a sua potente mão. Amém.